Bom dia, eu sou Leonardo Alves, aluno do curso de Química da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar o trabalho desenvolvido na iniciação científica junto ao Grupo de Análise e Educação para a Sustentabilidade, o GAS, que tem como título Solução limpa de cátodo de bateria em lítio descartados em meio de ácido acético e solvente eutético. Esse trabalho ele foi orientado pela professora doutora Maria do Carmo Espanhol e teve como colaboradores o Vitor Souza, a Jamile Carvalho, Adriano Toledo e Caico Augusto. Essa apresentação ela foi dividida em 5 etapas: a introdução, os objetivos, a metodologia, o resultado e a conclusão. E eu vou dar uma breve contextualizada através da introdução. As baterias de lítio elas são atualmente uma das principais fontes de energia para dispositivos eletrônicos no geral, mas especialmente para os notebooks que a gente utiliza no nosso dia a dia. E a indústria ela tem uma preferência pela utilização desse tipo de bateria por causa das suas vantagens, que são a alta capacidade que essa bateria tem de armazenamento de energia, o tamanho relativamente pequeno e a leveza. Isso quando a gente compara com outras baterias recarregáveis. Mas apesar das vantagens que elas apresentam, a gente vive numa sociedade com um consumo muito crescente de equipamentos eletrônicos e, consequentemente, de baterias. E o descarte dessas baterias, ela normalmente é feita de maneira incorreta, sem um destino específico. Lixos eletrônicos, no geral, eles são descartados em aterros sanitários, em lixões, e apesar de comum, não é o correto, porque a gente corre o risco de contaminar tanto o solo quanto as águas subterrâneas. Porque, por exemplo, na composição das baterias existem elementos potencialmente tóxicos, existem produtos químicos orgânicos, plásticos, e além dos riscos ambientais, o descarte incorreto dessas baterias gera um desperdício muito grande dos metais que fazem parte da composição da bateria, possuem um grande interesse, tanto tecnológico quanto econômico, como, por exemplo, o cobalto, que é um metal crítico, um metal que ele tem o suprimento dele globalmente ameaçado. E com o intuito de evitar a contaminação ambiental e recuperar os metais que estão presentes nas baterias, a indústria utiliza de diversos processos que fazem a reciclagem de baterias, como, por exemplo, a pirometalurgia e a hidrometalurgia e a solvometalurgia. Dentro desse processo, nesse trabalho, eu vou focar na solvometalurgia, que é um ramo relativamente recente da metalurgia extrativa, muito parecido com a hidrometalurgia, mas que faz a substituição dos ácidos fortes usados, né, na hidrometalurgia por solventes mais sustentáveis, como ácidos orgânicos e solventes alternativos, como, por exemplo, líquidos iônicos e solventes eutéticos. Esse ramo ele apresenta um alto desempenho na recuperação de metais e ele mostra ser bastante promissor. Um dos maiores desafios que a gente tem na recuperação de metais de baterias de lítio, que é a recuperação seletiva desses metais, já que as baterias elas têm uma variedade muito grande de metais presentes na composição, o que dificulta a recuperação dos metais críticos com uma pureza mais elevada. E supondo que seja possível a recuperação desses metais, esse trabalho ele busca gerar uma economia circular, que seria, após a utilização das baterias pela população, essas baterias sejam levadas para reciclagem, onde a gente consiga recuperar os metais críticos através de uma lixiviação com solventes eutéticos. Esses metais críticos eles voltam para a indústria, onde são feitas novas baterias, e essas baterias voltam para o mercado, fechando assim um ciclo. Esse é um processo que diminuiria tanto os riscos de poluição ambiental, quanto também os custos e alta demanda que a gente tem com esses metais. E com isso a gente chega nos objetivos desse trabalho, que são estudar e realizar a dissolução limpa de cátodos de bateria em lítio descartados e recuperar os metais críticos de forma seletiva utilizando solventes eutéticos. E tendo os objetivos em mente, nós criamos e seguimos a seguinte metodologia. Foram coletadas baterias usadas e feita a descarga dessas baterias numa solução salina. Em seguida, foi feito o desmantelamento manual da bateria, onde foi separado em duas partes: a parte plástica e o metal externo da bateria, e o material catódico e anódico. Esse material ele foi calcinado e foram feitas diversas lixiviações. Essas lixiviações elas foram realizadas é, com eutético, que é a mistura do cloreto de colina com algum ácido. No nosso caso, a gente utilizou o cloreto de colina com ácido metano sulfônico, numa proporção 1:10, e ele puro, a 10 e 30% de água,
a 40 e 80 graus Celsius, o eutético de cloreto de colina com ácido metano sulfônico numa razão sólido líquido 1:25, 30% de água e 80 graus Celsius, o cloreto de colina com ácido acético numa proporção sólido líquido 1:10, 30% de água, 40 e 80 graus Celsius, e por último, o eutético de cloreto de colina com ácido acético 1:25 a 30% de água, 40 graus Celsius. Após as lixiviações, esses lixiviados eles foram filtrados e foram realizadas as análises, que foram realizadas com auxílio de um espectrofotômetro, um espectrômetro de emissão atômica com plasma de microondas, o MPAES, e também por espectrometria de absorção atômica com chama, o FAS. Com isso, a gente chega nos resultados do trabalho, que mostram uma porcentagem massa-massa de quanto cada uma das lixiviações conseguiu recuperar em cada um dos metais. Foi estudada a recuperação de 4 metais: o cobalto, o lítio, o manganês e o níquel. A gente pode observar no gráfico da esquerda o quanto cada lixiviação conseguiu recuperar dos metais a 40 graus Celsius e no gráfico da direita a 80 graus Celsius. Em cinza, nos dois gráficos, a gente tem a lixiviação com água régia, que seria, teoricamente, a nossa lixiviação completa da bateria, onde a gente consegue recuperar todos os metais que estavam presentes ali. A gente pode observar que nenhum dos sistemas a 40 graus Celsius ele se mostrou muito promissor. A gente conseguiu recuperar uma quantidade de metais, de todos os metais, mas não foi uma quantidade muito considerável. Já a 80 graus Celsius, a gente conseguiu, é possível ver que 3 sistemas se sobressaíram e a gente conseguiu recuperar uma quantidade considerável. Esses 3 sistemas foram o eutético com ácido metano sulfônico 1:25, o eutético com ácido metano sulfônico 1:10, ambos com 30% de água, e o eutético com ácido acético 1:10 a 30% de água também. Nesses 3 sistemas, eles chegaram em valores muito consideráveis de lixiviação em comparação com a água régia, especialmente os sistemas com ácido metano sulfônico, que conseguiram uma lixiviação praticamente completa, mostrando que o eutético consegue sim recuperar uma quantidade muito boa dos metais. E com isso, a gente chega na conclusão do trabalho. Como mencionado, os resultados mais promissores foram os eutéticos com cloreto de colina com metano sulfônico 1:10 e 1:25, e o eutético cloreto de colina com ácido acético. Os resultados eles mostraram que o ácido metano sulfônico ele apresenta uma capacidade muito grande de realizar uma dissolução mais limpa das baterias cartadas, inclusive muito favorável para utilizar em etapas posteriores, que seria a utilização, na verdade, que seria a separação dos metais extraídos utilizando o sistema bifásico hidrofóbico. Já o eutético com ácido acético, ele apresentou uma maior seletividade em comparação com o ácido metano sulfônico, já que apesar de extrair menos cobalto, mas apesar de extrair menos, ainda foi uma quantidade muito considerável. A porcentagem de lixiviação dos outros metais, que não são de tanto interesse quanto o cobalto, foi muito mais baixa quando a gente compara com o metano sulfônico. Isso mostra que o ácido acético é um solvente muito promissor, que pode vir a ser utilizado como parte de uma rota de processo para reciclagem de bateria de lítio. E apesar de todos esses pontos, a gente pode e vamos realizar futuras melhorias no procedimento de lixiviação e emprego dos lixiviados que a gente conseguiu na futura etapa de separação dos metais utilizando o sistema bifásico hidrofóbico. Com isso, eu encerro esse trabalho agradecendo principalmente ao UFV pela oportunidade de apresentar o trabalho, a todos os alunos do GAES e todas as agências de fomento, a CAPES, o NCTAA, a CNPq e a FAPEMIG. Muito obrigado.